tarde, bom dia, boa noite, meus queridos irmãos e irmãs no Senhor. Eu cumprimento vocês com muito carinho e hoje nós vamos fazer uma curta meditação ao respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve na terra pregando e ensinando o evangelho dele. Então, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 10, e vamos ler desde o 26 até o 33. O Senhor Jesus Cristo, ele estava, como era o costume dele, pregando a palavra dele. Muitas pessoas seguiam ele, muitas pessoas ficavam ouvindo a mensagem dele, e ele também tinha inimigos que ficavam perto para criticar ele e tentar negar os ensinamentos dele. Mas um dia o Senhor pregou, ele ensinou e disse para todos, para os apóstolos e para os seguidores dele, que o diabo, com o passar do tempo, ia perseguir eles por causa da pregação do Evangelho do Senhor. E aqui, no capítulo 10, eu vou voltar no verso 21, onde o Senhor disse que ia chegar um tempo onde eles iam sofrer muitas perseguições. E no meio dessas perseguições que eles iam sofrer, diz aqui, irmão entregará à morte o irmão. Quer dizer que até os próprios irmãos, até a própria família, até os próprios pais, os pais entregando seus filhos, ou os filhos entregando os pais para serem presos por causa deles pregarem a palavra do Senhor. E o Senhor disse para eles, tudo isso pode acontecer mais para frente, mas mesmo assim, vocês têm que ser firmes, vocês têm que confiar e acreditar em Deus e continuar em frente, porque é o que vai acontecer. E além disso, Deus vai permitir isso acontecer porque vai provar vocês. Vão ser provas que os homens e as mulheres vão passar maus tratos e perseguições que eles vão sofrer por causa da pregação do Evangelho do Senhor. Então, no verso 26, o Senhor disse para eles, quando as pessoas vierem perseguirem vocês, tratarem vocês mal, levarem vocês presos e os filhos levantarem contra os pais e os matarão, e sereis odiados por todos por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse vai levar o prêmio de Deus porque foi firme nos caminhos do Senhor e não ficou abalado pela perseguição da sua família, dos seus vizinhos, das suas amizades, mas seguiu em frente no caminho do Senhor. É o que o Senhor quer. E por causa disso, ele disse no verso 26, portanto, não os temais. Não fica com medo das pessoas, não fica com medo das pessoas que perseguem você, ou te julgam, ou te criticam, até podem te deserdar. Mas você, se você for firme, continue em frente, porque você vai ganhar uma grande herança na eternidade. E o Senhor disse, portanto, não os temais, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, nem secreto que não venha a ser conhecido. E o que vos digo às escuras, o Senhor disse para eles, o que eu vos digo às escuras, isso quer dizer que no privado ele estava aconselhando eles, ele disse, dizei-o à plena luz, quer dizer que ia chegar um dia onde eles iam ter que falar abertamente para o mundo da sua palavra, do seu poder, do seu evangelho, do verdadeiro caminho que leva até a vida eterna. Eles iam conseguir falar disso sem medo, sem temor, sem angústias. Ia chegar um dia onde essas coisas iam acontecer. Então o Senhor continuou no verso 27 falando com eles e disse, e o que ouvis no ouvido, quer dizer as palavras que o Senhor estava falando para eles nesse momento, muito no privado, às escuras, ele disse, proclamai-o sobre os eirados. Publiquem as minhas coisas com megafones, onde todos possam ouvir que Deus é vivo, que Deus, ele salva, que ele fala, que ele faz o homem e a mulher ser feliz, que ele dá a vida eterna, que ele usa aquele mediador, o Salvador, o Rei Jesus, o Nazareno, para fazer essas coisas. O que ele quis dizer é que um dia vocês vão ter que proclamar, falar, pregar a respeito disso. E quando as pessoas fazem, Deus premia e abençoa eles. E no verso 28, o Senhor disse para as pessoas, ele disse para os apóstolos e para as pessoas, e não temais, não fiquem com medo.
não temais os que matam o corpo, porque o Senhor, Ele falou para eles: vão chegar dias onde vocês vão ser perseguidos e uns vão morrer, outros vão ser apedrejados, outros vão ser jogados no fogo, outros vão ser levados presos por causa da pregação do Evangelho do Senhor. E ele disse para eles: mas não é para vocês ficarem com medo das pessoas que matam o corpo físico, daqueles que fazem essas coisas. Diz aqui: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porque se eles matam o corpo, a alma vai subir até Deus na eternidade para desfrutar da vida eterna. Então diz que eles não podem matar a alma. Temei antes, quer dizer, é melhor vocês ficarem com medo de Deus, que é aquele poderoso, que ele consegue sim destruir as almas rebeldes, teimosas, incrédulas, que são duras de coração, que reclamam de Deus, que blasfemam contra Deus. Deus pode destruir essas pessoas sim. Diz aqui que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Por não terem aceitado o Evangelho do Senhor, por terem blasfemado, por terem ido contra Deus, por terem se tornado inimigos de Deus, por terem perseguido os filhos de Deus, os crentes dele, do jeito que eles perseguiram. Então, seria o pagamento que iam receber essas pessoas perseguidoras que estavam fazendo mal àquelas pessoas que pregavam a palavra do Senhor. Então o Senhor Jesus disse: não é para vocês ficarem com medo daqueles que matam o corpo físico, porque eles não podem matar a alma. Vocês têm que ter temor de Deus, porque é Ele quem tem poder e é Ele quem castiga. Ele castiga as pessoas que acabam pecando e castiga eles porque a alma e o corpo deles vão acabar no inferno, sofrendo o fogo eterno pela sua desobediência, pela sua incredulidade, pela sua teimosia e pela sua dureza de coração. Então ele diz: não, é para temer ele. É o que o verso 28 diz. E no verso 29, o Senhor deu um exemplo para eles e disse: não se vendem 2 pardais por um quarto? Contudo, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Quer dizer que até os pássaros, eles sendo aves, sendo pássaros, o que acontece com eles, acontece pela vontade de Deus. Mesmo eles sendo animais que vivem e quando eles morrem completamente junto com o espírito, com a alma deles. O animal morre junto com a sua alma. Contudo, tudo que o animal faz, ele faz pela vontade de Deus. Então, ainda mais, o que Deus fará com os seres humanos, o que Deus fará com os homens e as mulheres que têm corpos físicos, que acabam se corrompendo, ou sendo destruídos, ou acabam sendo pó, mas cuja alma e cujo espírito continuam vivos para Deus, aqueles que forem se salvar e aqueles que forem para o inferno vão perecer. Então, o Senhor Jesus, ele fez essa comparação entre os seres humanos e os pássaros, que tudo é vontade de Deus. E no 30 diz: e quanto a vós, até os cabelos de vossa cabeça, quer dizer, até os nossos cabelos, estão todos contados. O Senhor sabe quantos cabelos cada um de nós tem na cabeça, porque Deus sabe tudo. E se Deus se importa com os animais, mais ainda vai se importar com os seres humanos. Então o Senhor disse para eles no verso 31, Deus conhece tudo, Ele sabe todas as coisas, é Ele quem dá o pagamento e o prêmio para as pessoas, a bênção. Então é para vocês buscarem a Deus, seguirem Ele, porque vocês vão conseguir ter o triunfo e a vitória em todos os assuntos da sua vida. E no 31 diz, não temais, pois vós valeis mais que muitos pardais. No 32, portanto, qualquer que me confessar... Diz aqui, qualquer que me confessar diante dos homens, isso quer dizer que se nós, qualquer homem ou qualquer mulher, se nós pregamos e falamos que o nosso Senhor Jesus Cristo é o caminho que leva para a vida eterna, que Ele é a vida e que Ele é o único caminho, o único intermediário entre os homens e Deus,
que Cristo é o único, aquele que morreu na cruz do Calvário, e que é nele quem temos que acreditar, a quem temos que obedecer, seguir, confessar que ele é o Filho de Deus, que o Senhor Jesus é Deus mesmo e que o Pai enviou ele para salvar a humanidade, e todo aquele que acreditar nele e cumprir os mandamentos dele vai obter a vida eterna. É isso que nós temos que falar para as pessoas e pregar, falar isso aos quatro ventos, sem medo, sem temor, mas publicar o nome do Senhor. É isso o que significa qualquer que me confessar diante dos homens. É isso, que Deus é o nosso Deus, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o Messias, o enviado de Deus, aquele que ia vir ao mundo salvar a humanidade. Ele é o único caminho que nos leva para a vida eterna. E o Senhor disse: se vocês me confessarem diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, se nós acreditarmos no Senhor Jesus como sendo o único caminho que leva para a vida eterna e confessamos, quer dizer, publicamos, falamos, ensinamos para as pessoas, evangelizamos as pessoas falando: Jesus é a verdade, Ele é o caminho, Ele é o Salvador, Ele é a vida e nele temos que acreditar. Então diz aqui que o Senhor Ele também vai nos confessar diante do Pai. Ele vai interceder por nós diante do Pai Celestial e vai pedir para Ele nos abençoar, nos guardar, nos proteger, nos ajudar e para Ele ouvir as nossas orações. É o que o Senhor faz e é isso que significa esse verso aqui. Eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus, e a qualquer que me negar, diz no 33, e a qualquer que me negar diante dos homens, como tem muitas pessoas que eu já ouvi falando que o Senhor Jesus é uma mentira, que ele foi um homem normal, foi só um simples profeta, e só isso. E é isso que diz aqui: e a qualquer que me negar, que negar o Senhor Jesus e a deidade dele, o poder dele, quem negar ele, comparar ele com qualquer outro homem, qualquer outro profeta, simples. Não é assim. Mas observem o que vem para essas pessoas incrédulas, rebeldes e teimosas que têm desprezado nosso Senhor Jesus na verdadeira pessoa que Ele é, que é Deus. Diz: e a qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Esse aqui é o pagamento que vão receber essas pessoas nécias, rebeldes e duras de coração que negam o Senhor, falando que Ele não é Deus, que Ele não é o verdadeiro caminho que leva para a vida eterna, que Ele não é o verdadeiro Salvador e que tem outras pessoas. Aí eles negam o Senhor e diz aqui que Ele também vai negar eles diante do Pai Celestial. Então nós temos que buscar estar muito bem com o nosso Deus, amar o nosso Deus, amar, orar, pedir para o nosso Deus no nome do nosso Senhor Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso Salvador e é o Filho de Deus. Ele é Deus. Então, louvado e glorificado seja o nome dele e vamos orar. Padre Santo, glorificado tu nombre, bendito para siempre, bendito por los siglos de los siglos, mi Señor. Gracias, mi Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad. Te pido, Señor, que extiendas tu mano poderosa por todas las personas, hombres, mujeres y niños, ancianos que están enfermos, que tú los sanes porque tienen diferentes enfermedades. Sánalo, Señor, guárdale, Señor, de esta pandemia, guárdalo de estos virus, de este coronavirus, destruye toda esta enfermedad y no permitas, mi Señor, que la gente muera por esta enfermedad. Dales una oportunidad, Señor, para que ellos conozcan tus caminos, o por lo menos los que ya conocen tu camino y que están enfermos, que ellos sigan adelante haciendo el trabajo que tienen que hacer delante de ti antes de morir. Padre Santo, dales esta oportunidad, mi Padre. Te pido, mi Señor, que tú seas escuchando nuestro clamor, nuestras oraciones, Padre Celestial. Gracias, mi Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad. Gracias por escucharnos. Te lo pido, mi Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Gloria a ti. Gracias, Señor. Alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle.
porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amém. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, amo vocês no Senhor.